caso de uma menina de 9 anos que foi sequestrada e depois assassinada e que virou o símbolo de uma luta contra sequestros de crianças nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês o caso Amber Hagerman. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal. Esse canal fala sobre casos criminais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Então se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. Já deixa o seu like, já comenta se você quer que eu traga algum caso criminal. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e também compartilhar para os seus amigos. Hoje eu vou falar pra vocês um caso muito chocante e que envolve criança, então se você tem qualquer tipo dessas coisas assim envolvendo criança, recomendo que você não assista. Mas é um caso que, sempre quando eu trago casos criminais envolvendo criança, me choca muito, porque eu tenho uma irmã muito pequena e isso pra mim, ele pesa bastante. Mas são casos assim que eu acho necessário trazer, porque são casos que mostram que a violência, principalmente contra crianças, existe e existe muito. E isso é um caso, claro, aconteceu com Amber Hagerman, que eu não sei falar esse nome, eu vou falar Amber Hagerman. E esse caso inspirou o Alerta Amber, que é um caso, assim, que existe em vários outros países, com vários outros tipos de nome, meio que homenageando algumas outras crianças. Enfim, é um caso que, por mais triste que ele seja, ele também é muito importante para a prevenção, talvez, contra casos de sequestro. É um caso muito forte. Mas, então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. De acordo com o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas, mais de 800 mil crianças são reportadas como sendo desaparecidas somente nos Estados Unidos. Isso é cerca de quase 1 milhão de crianças. É muita criança. São mais de 2 mil casos de sequestros por dia e desses casos, cerca de 115 casos são reportados, são casos de sequestro por pessoas estranhas. Ou seja, a maioria são casos de pessoas conhecidas. E no dia 13 de janeiro de 1996, uma garota chamada Amber Hagerman, de apenas 9 anos, entrou para essa estatística e ela deu quase que literalmente o nome do Alerta Amber, que foi difundido, que foi espalhado logo depois para o restante do mundo. Mas agora eu vou falar pra vocês sobre o sumiço, já que infelizmente eu não encontrei praticamente nada sobre a infância de Amber. Amber Renee Hagerman nasceu no dia 25 de novembro de 1986, na cidade de Arlington, no Texas. Ela era a filha mais velha de Richard e de Donna Hagerman, e também ela tinha um irmão mais novo, que na época tinha 5 anos, chamado Rick Hagerman. Gente, eu vou tirar esse casaco aqui, porque começou a me incomodar já. Tá frio. Mas aí que tá, quando tá frio a gente tira casaco, quando tá calor, tira casaco também porque começa a ficar calor. Foi então que no dia 13 de janeiro de 1996, Amber, que na época tinha 9 anos, junto com seu irmão Rick, que tinha 5 anos, e também a mãe dela, que era Donna, decidiram visitar o avô materno de Amber, que morava na mesma cidade. Na visita aos avós, os dois irmãos perguntaram se podiam dar uma volta de bicicleta e eles concordaram, porém com a condição de que eles só podiam dar a volta no quarteirão e voltar. Mas ambos meio que queriam ir um pouco mais além e até meio que um playground chamado Winn-Dixie, que era uma antiga mercearia. Lá nesse Winn-Dixie tinha um estacionamento com uma rampa que levava para a garagem, e lá todo mundo costumava visitar, várias crianças gostavam de ir lá por causa dessa rampa, vários jovens gostavam de ir lá para poder fofocar, dar uns beijinhos. Era aquele local que toda cidade tem, sabe? Tipo uma pracinha que todo mundo gosta de ir pra curtir um pouquinho. Então, isso era Winn-Dixie. Depois de um tempo dos dois brincando ali, aparentemente Rick ficou um pouco nervoso por desobedecer a mãe, e então ele decidiu voltar, mas Amber meio que insistiu em ficar ali, querendo brincar mais um pouco. Então ele pedalou de volta para a casa da mãe, quer dizer, para a casa dos avós. E quando o Rick chegou na casa dos avós, eles perguntaram cadê Amber, então ele falou que Amber estava lá na Winn-Dixie. Foi então que os três mandaram o filho buscar de novo a irmã, já que estava muito longe e era meio que para dar uma lição de moral no filho. 10 minutos mais tarde, quando o Rick chegou no estacionamento, ele não se deparou mais com Amber, sendo que o seu único sinal era sua bicicleta deitada, tombada no estacionamento. Quando o Rick chegou de novo na casa dos avós, entrando assim em desespero, ele contou pra todo mundo o que Amber não estava mais no estacionamento.
Foi então que o avô dele decidiu entrar no seu carro e ir procurar por ela pelo bairro. No começo, eles não pensaram que foi um sequestro ou coisa parecida. Eles pensaram que ela apenas tinha saído pra brincar com alguma outra pessoa, com uma outra menina, com uma outra colega, e tinha acabado esquecido, assim, a bicicleta ali. Mas foi então que, após essa busca, Jimmy foi até o estacionamento e lá ele se deparou com uma equipe de policiais no estacionamento e ele perguntou do porquê daquilo. Quando o avô de Rick e de Amber perguntou aos policiais o que aconteceu, eles disseram que estavam respondendo um chamado de um idoso local que tinha cerca de 78 anos chamado Jim Cavill. Esse Jim Cavill disse que presenciou uma caminhonete preta ou azul marinho parando perto de Amber. E Jim também contou que enquanto a Amber era praticamente arrastada para dentro da caminhonete, ela gritava desesperadamente e tentava chutar esse tal homem. Mas isso não adiantou de nada, já que ele colocou ela dentro dessa caminhonete. Jim falou que depois que ele viu essa cena, já que não era tão perto da casa dele, ele falou que entrou para dentro de casa rapidamente e ligou para a polícia. Ele praticamente tentou descrever um pouco do sequestrador, mas como ele estava muito longe, ele não conseguiu dar muita informação. Ele disse apenas que era um rapaz alto de cerca de 25 a 40 anos de idade. Foi então que uma força-tarefa de cerca de 50 policiais estavam envolvidos nesse caso da Amber, procurando em ruas, em becos, qualquer lugar que desse qualquer sinal de Amber Hagerman. Mas eles não encontraram qualquer sinal tanto da garota, tanto do sequestrador, ou também da caminhonete azul marinho ou preta desse cara. E desde o momento do desaparecimento de Amber, tanto a polícia quanto a família faziam buscas incansáveis pelo quarteirão ou por qualquer área. Mas 4 dias depois desse sequestro, houve uma notícia que abalou e muito a família Hagerman. No dia 17 de janeiro de 1996, 4 dias depois do desaparecimento de Amber, um homem que encaminhava com seu cachorro perto de um complexo de apartamentos chamado Forest Hill Apartments, cerca de 8 quilômetros perto ali de Winn-Dixie. Ele disse que o seu cachorro estava latindo muito perto de um riacho e ele decidiu ir ver o porquê do seu cachorro estar latindo tanto. Foi então que ele se deparou com um corpo que mais tarde foi provado sendo o de Amber Hagerman. Amber estava despida com uma única meia em um dos seus pés. Também havia sinais de violência sexual e também vários hematomas ao redor do corpo. A polícia foi chamada e uma autópsia foi realizada mostrando que Amber ficou meio que em cativeiro durante 2 dias, onde ela foi repetidamente abusada sexualmente e também agredida e teve sua garganta cortada. O investigador Mike Simmons, que foi o investigador que cuidou de todo o caso, disse que por causa do corpo ter sido encontrado dentro de um riacho e também das fortes tempestades que estavam acontecendo durante aqueles dias, o corpo ele meio que foi lavado, ou seja, não tinha nenhuma evidência de quem quer que seja o sequestrador e o assassino. E essa notícia abalou e muito a família de Amber, já que ela e o irmão costumavam muito a brincar naquele estacionamento, fora também que eles ainda acreditavam que ela estava viva e que ela seria encontrada uma hora ou outra, talvez assim, com alguns hematomas, mas ela ainda estaria viva e essa era a esperança da família Hagerman. E apesar de toda a força-tarefa receber milhares de ligações de pessoas que diziam ter qualquer informação sobre o caso, todas essas informações foram investigadas, mas não levaram a lugar nenhum. E o caso foi meio que esfriando, já que só tinha uma única testemunha, que era um senhor de idade. E ele tinha, na época, 78 anos, fora também que a casa dele era longe do estacionamento. Ou seja, ele não viu tanta coisa assim. Ele não soube dizer características muito precisas do assassino. E foi por causa disso que, por volta de 1999, 3 anos depois, o caso começou a esfriar, já que não tinha nenhuma pista que levasse ao verdadeiro assassino. Assim, teorias. Cerca de 8.000 teorias, e eles investigavam todas elas, mas nenhuma delas levava a lugar nenhum, e nem mesmo a qualquer pista nova. E como os Estados Unidos naquela época, ele costumava a divulgar bastante sobre qualquer caso criminal, qualquer caso de sequestro, cerca de 4 dias depois, todo mundo sabia quem era Amber Hagerman.
Foi então que uma mulher chamada Diane Simone ligou para uma rádio local do Texas dizendo que tinha uma ideia do que poderia acontecer depois desse caso Amber. Ela disse praticamente que já que o governo ele noticiava tanto sobre eventos meteorológicos como furacão, tornados, essas coisas, se o governo se empenhasse da mesma maneira que ele se empenha em noticiar esses desastres, se noticiasse também o desaparecimento dessas crianças, isso poderia evitar que mais crianças fossem sequestradas e que as crianças que já foram sequestradas tivessem uma chance maior de ser pegada de volta, vamos dizer assim. Ela disse praticamente que já que as primeiras 24 horas eram cruciais para que um corpo fosse encontrado, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos deveria noticiar, deveria enviar um alerta para qualquer emissora de rádio, de televisão ou qualquer aparelho que levasse a comunicação. Eles deveriam mandar um alerta descrevendo o máximo de informações possíveis sobre esse caso, quem era, algumas informações sobre a criança, sobre o assassino, sobre a van do assassino, sobre o automóvel do assassino. E foi então que, ainda em 1996, o alerta Amber foi criado com o intuito de ajudar as crianças sequestradas a voltar para seus lares. Esse alerta Amber é um sinal de comunicação enviado por SMS, é posto em rodovias, em qualquer canal de comunicação, ele é posto no momento exato que ele é acionado. Isso foi criado já que todos nós sabemos que as primeiras 24 horas de qualquer rapto ou sequestro ou assassinato são cruciais para a gente poder descobrir, até porque as evidências ainda estão bem quentes, vamos dizer assim. E de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, cerca de 900 crianças foram ajudadas pelo alerta Amber. E esse alerta foi distribuído em vários outros países, cerca de 22 outros países, com vários nomes diferentes. Fora também que vários estados dos Estados Unidos começou a aderir esse alerta. Eu acho que aqui no Brasil não tem esse alerta Amber, até onde eu sei não tem, o que eu acho uma falta de compromisso com as pessoas que moram aqui. É, assim, bem pesado mesmo. Mas então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É um caso curto, mas é um caso muito chocante. Esse caso ele serve também como uma crítica social sobre o nosso país, não só o nosso país, como qualquer outro país. O sequestro de crianças, ele é muito evidente em qualquer país. Há muito caso de sequestro de criança, de assassinato de criança. E como eu disse, muitas dessas crianças são assassinadas e sequestradas pelos próprios conhecidos. Tá certo que às vezes existem outros desconhecidos envolvidos no meio, mas muito desses assassinatos é feito pelos próprios pais ou por pessoas muito próximas, tios, avós, primos, assim, é uma infinidade de coisas que acontece. E a gente sabe que o nosso país, ele carece desse tipo de sistema. Isso praticamente a gente já sabe que quando uma pessoa sequestra alguém, se a imagem dessa pessoa sequestrada for amplamente divulgada, a chance desse sequestrador desistir é muito maior. E isso faz falta aqui no Brasil. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.